Já pararam para pensar na engenharia que existe dentro de um simples guarda-roupa? Pois é, essa peça de mobiliário que a gente vê todo dia guarda uma quantidade impressionante de ciência, de design e até de história. Vamos descobrir isso juntos? Olha, a diferença mora nos detalhes. É o que separa aquela frustração diária de uma experiência fluida, sabe? Onde tudo funciona de um jeito intuitivo. E é exatamente essa ciência por trás do design que a gente vai explorar agora. Todo grande projeto de guarda-roupa começa assim, com uma simples chapa de madeira. Mas transformar essa chapa numa peça funcional que dura anos, bem, essa é uma jornada de engenharia bem mais complexa do que a gente imagina. Para entender o guarda-roupa de hoje, vale a pena dar uma olhada no passado. Ele nem sempre foi como a gente conhece. A evolução dele, na verdade, conta a história de grandes mudanças na arquitetura e até no nosso jeito de viver. A jornada começa com aqueles baús antigos que, convenhamos, amassavam tudo. A grande virada veio com a verticalização, que finalmente permitiu pendurar as peças e manter o caimento delas. Hoje, os guarda-roupas se tornaram tão parte da casa que eles dividem ambientes, servem como isolante acústico, são parte da arquitetura. Agora vamos para a fundação de tudo, o material. E olha, a escolha entre MDF e MDP não é só uma questão de gosto, não. É uma decisão de engenharia importantíssima, que afeta a durabilidade, o acabamento e a função de cada pedacinho do móvel. Pensa no MDF como se fosse a farinha de bolo da marcenaria. As fibras dele são super fininhas, homogêneas. Isso permite criar aquelas portas com desenhos, com curvas, e é a base perfeita para uma pintura laqueada impecável. Já o MDP é tipo uma barra de granola em camadas. As partículas maiores ficam no meio, o que dá para ele uma resistência incrível contra empenamento. Por isso ele é ideal para prateleiras longas e para bases que precisam aguentar bastante peso. Agora, o interessante aqui é ver isso na prática. Um bom designer vai usar MDF para uma porta decorativa, onde o acabamento é o mais importante. Mas para aquela prateleira que vai guardar pilhas de jeans, ele com certeza vai escolher o MDP pela resistência. Cada um tem sua função de engenharia. Com o material definido, o foco muda para a pessoa mais importante de todas, quem vai usar o móvel. É aqui que entra a ergonomia e a antropometria, que nada mais é do que a ciência por trás das medidas do corpo humano. E essa aqui é a regra de ouro. Um guarda-roupa bem projetado não é só bonito. Ele vira uma extensão do corpo. Ele se adapta aos nossos movimentos, ao nosso alcance, e não o contrário. Esse mapa do espaço é genial. A zona de fácil alcance, essa que fica entre 70 centímetros e 1,5 m, é onde deveriam estar 80% das nossas roupas. Isso significa menos esforço e mais agilidade na rotina. O resto, a gente organiza pela frequência de uso. É pura lógica a serviço da praticidade. 600 milímetros, ou seja, 60 centímetros. Guarde bem esse número. Essa é a profundidade ideal para um guarda-roupa. E não é um número aleatório, não. Ele é calculado com base na largura média dos ombros, mais um espacinho para os cabides e para a roupa não amassar na porta. Agora, vamos para uma rodada rápida de dicas profissionais. São aquelas medidas precisas que transformam um guarda-roupa comum numa solução de armazenamento que, nossa, funciona de verdade. Num closet, sabe? Com armários, um de frente para o outro. A distância mínima entre eles deve ser de 900 milímetros. Menos que isso, o espaço fica apertado, fica difícil abrir as portas e se vestir com conforto. Roupas diferentes precisam de espaços diferentes. Um espaço para casacos longos, por exemplo, precisa de pelo menos 1.100 milímetros de altura. Já um calceiro, uns 800 milímetros já resolvem. É por isso que a personalização interna é tão importante. Para os sapatos, a altura mínima padrão entre as prateleiras é de 200 milímetros. Isso geralmente acomoda a maioria dos modelos. Claro, se a pessoa tem uma coleção de botas de cano alto, aí essa medida precisa ser ajustada. Agora, um segredo dos profissionais. Aquela folga de 30 milímetros ao lado das gavetas não é um erro de projeto. Ela é fundamental para que a frente da gaveta não bata na dobradiça da porta ao abrir. É o que separa uma gaveta que desliza suave de uma que emperra. Então, o ponto principal é este. Na engenharia de um guarda-roupa, os milímetros fazem toda a diferença. São essas pequenas folgas, essas medidas pensadas que garantem a vida longa e o funcionamento perfeito do móvel. Mas essa evolução não para por aí. A tecnologia e novas ideias não param de transformar o jeito como a gente guarda as coisas. Vamos dar uma espiada no que o futuro nos reserva? O futuro aponta para closets inteligentes que gerenciam o inventário de roupas,
Painéis mais sustentáveis, sistemas modulares que se adaptam às fases da vida e um design mais minimalista usando materiais como alumínio e vidro para dar aquela sensação de leveza. E para terminar, fica a reflexão. Depois de entender toda essa ciência, vale a pena olhar para o próprio guarda-roupa. Será que ele está realmente funcionando a nosso favor, facilitando a vida? Ou será que somos nós que nos adaptamos a um design que não foi pensado para as nossas necessidades? Fica aí a pergunta.